herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento com Deus aqui pela sua TV Itapetinga e retransmitido pela TV ID. Gente, muito obrigada por sua audiência, obrigada pelas mensagens, pelo carinho. Olha, você sabe, né? Os nossos programas podem ser revistos todos os domingos às 16 horas, porque eles são reprisados. E você pode também rever o programa pelo YouTube, no canal da TV Itapetinga ou no meu canal TPM Tudo Por Mim, Terapia Positiva para Mulheres. Queridos, é muito bom poder caminhar com vocês e a palavra que eu tenho hoje para abençoar a sua vida é uma palavra de ânimo e vigor para a sua família. Hoje é o dia 15 de maio, o dia da família, e nós não podemos deixar de cuidar da família, de celebrar a nossa família, de cultivar a amizade na nossa família, de eliminar atritos na nossa família. Então, você que quer uma bênção especial para sua família, não sai daí, chame os seus amigos para assistir junto, fala para a pessoa, olha, vai lá ver o programa Momento com Deus com a Andreia Alves, hoje vai falar sobre família, recebe a sua bênção, porque ela tá muito especial. Teremos papo de menina, teremos o momento da dica de saúde emocional e depois o momento da oração. Eu te espero, não sai daí. No próximo bloco, pro momento da palavra, até já. Se você quer ajudar o Ministério de Andreia Alves, adquira um dos seus livros, Mulheres Motivadas para Vencer, volume 1, mais de 1.500 cópias vendidas. Moldada por Deus, volume 2, mais de 3.000 cópias vendidas. E para jovens e adolescentes, Manual da Menina Poderosa, mais de 1.500 cópias vendidas. Ajude esse ministério. Você pode comprar através do nosso site da TV Itapetinga ou através do telefone 11 980 24 16 26. Sabe quanto custa a felicidade? Menos de R$50 por mês. É isso mesmo. É o preço da minha plataforma Clube da Mulher Feliz, que por R$ 49,90 mensais você terá acesso às terapias positivas gravadas e as que serão gravadas ao vivo. Você também terá acesso ao curso Cultivando a Felicidade para aprender a gerenciar as suas emoções. E em breve, o curso Moldada por Deus também estará nessa plataforma. Gente, é muita bênção por muito pouco. E eu te espero te ver lá no Clube da Mulher Feliz. Sabe por quê? Porque você merece florescer e viver a sua melhor versão. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. No momento da palavra de hoje, nós vamos ver um texto sobre relacionamento familiar, tá? As pessoas podem ter outras conotações quando pregam sobre esse texto, mas hoje eu quero falar sobre dificuldades que se instalam no nosso relacionamento familiar. Está lá em Lucas 15, eu vou ler a partir do verso 25. É o texto do filho pródigo. Ah, gente, eu vou ler na Bíblia da Mulher Moldada por Deus, que é a minha Bíblia, a Bíblia da Andreia Alves, que vem com os meus livros aqui na parte da frente, ó. E você pode ler, anotar, palestrar, fazer estudo. É uma benção. Você já tem a sua? Manda aí um eu quero para as minhas redes sociais e nós faremos chegar até você. Bom, o texto está em Lucas 15 e eu vou ler a partir do verso 25, que diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eu que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou o que tem, os teus bens, com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado.
E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e rogarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Eu quero frisar esse versículo aqui, o 31. E o pai disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Já falei num dos programas, numa frase que o meu pastor uma vez citou no culto, o pastor Valdir Silva, da Primeira Igreja Batista do Ipiranga. Ele disse: a intimidade é o pai do desprezo, é a mãe do desprezo. Eu acho que é a mãe, não é o pai, tá, gente? A intimidade é a mãe do desprezo. Quando esse verso 31, o pai fala: mas você sempre esteve aqui comigo, tudo que é meu é seu. Gente, a intimidade faz a gente esquecer da importância do outro. Faz a gente esquecer de celebrar a vida com o outro. Faz a gente esquecer de matar um boi cevado para fazer um churrasco. Sabe por quê? Porque o outro tá sempre ali, tá sempre em casa. E a gente se acostuma com a presença do outro, mas a presença do outro nunca deve ser acostumada. Ela sempre tem que ser celebrada. Sempre, sempre. Sempre. Se você celebrar o teu marido todos os dias, a sua casa vai viver em festa. Se você celebrar os teus filhos todos os dias, a sua casa vai viver em festa. Se você celebrar, o marido celebrar a esposa todos os dias, a sua casa vai ser uma festa. Por que a gente tem essa mania de esquecer a importância do outro? Porque esse pai, ele não celebrava a presença do filho, estava acostumado com a presença do filho ali trabalhando todo dia. E o filho mais velho também estava acostumado com a presença do pai e também não se alegrava com a sua vida. Porque ele podia ter pedido: pai, eu quero matar um boi aí para fazer um churrasco com os meus amigos, beleza? Mas ele nem pedia também. A gente vê um problema de relacionamento instalado dentro de uma família, aqui, entre o filho mais velho e o pai do filho pródigo. Bom, o comportamento do pai pelo filho pródigo era totalmente diferente. Quando ele viu aquele filho chegando, a Bíblia diz na versão A Mensagem que o coração dele disparou. Meu filho tá voltando pra casa, meu Deus! Foi uma explosão de alegria. Aí na Bíblia a Mensagem também diz assim: ele correu para beijar e abraçar o filho distante. A gente não vê no texto ele correndo e beijando o filho que estava ali todo dia. A gente não vê. A Bíblia a Mensagem diz assim que ele, entusiasmado, pediu que trouxesse roupas e sandália para o filho. Traga também o anel da família, presente. Fez festa e mandou preparar um churrasco. Pelo filho que estava ali sempre, havia um desgaste na relação. Para o filho mais velho, sem grandes demonstrações de carinho. Nada de festa, nada de beijo. Um acostumado com a presença do outro. A mãe da intimidade é o desprezo. Quando você se acostuma com a presença do outro numa intimidade sem graça, numa intimidade sem festa, você está desprezando a presença que deve ser celebrada todos os dias da sua vida. Não é só no dia da festa, não é só no dia do casamento, não é só no dia da lua de mel, são todos os dias. Você precisa celebrar o seu marido. Marido, você precisa celebrar a sua esposa todos os dias. Ah, isso é impossível. Não é. Não é. Não é se você decidir olhar para quem está todos os dias com você com sinal de festa, com motivo de festa.
É você que decide. Se você quer olhar para essa pessoa e falar, ai, mais um dia do lado dela, ou se você quer olhar e falar, a minha festa tá aqui. O meu motivo de celebração está aqui. Gente, eu tô vendo uma sombrinha aqui no meio da minha testa. Pausa para um comentário nada a ver. E parece que eu tô vendo um coraçãozinho aqui desenhado. Ai, que lindo! É sobre isso. Eu expresso amor todos os dias pela minha família, pelo meu marido. Então esse coração aqui tá me representando. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo, ó, direitinho. Que bom, porque ele é o símbolo do que eu sinto pela minha família. Então, havia um desgaste na relação desse pai com esse filho que estava todo dia em casa. E também, parafraseando uma frase que o meu pastor Aldir Silva cita às vezes, eu já anotei que eu cito todas as vezes, que é uma frase de Blaise Pascal, que o contrário do amor não é o ódio, é o tédio. Gente, quando o tédio se instala numa relação dentro da nossa vida, o que a gente vive é isso que o filho mais velho tá falando. Nem um cabrito para fazer um churrasco o Senhor me dá para eu matar. O desgaste se instalou. O tédio é o quê? O tédio é indiferença. Tanto faz. Se o pai tá em casa, tanto faz. Se não tá, tanto faz. Se o meu marido tá em casa, tanto faz. Gente, o tédio é a pior coisa que pode se instalar num relacionamento. Porque a indiferença é pior que o ódio. A indiferença, ela machuca e magoa mais do que o ódio. Já disse isso, vou falar brevemente para não tomar muito tempo sobre aquela experiência do cientista Matoto, eu não lembro o nome dele, é um cientista japonês, vocês podem achar na internet, e ele fez 3 potes com arroz e cobriu esses arroz cozidos com água, e num pote ele colocou amor, no outro ele colocou ódio, no terceiro colocou nada. No primeiro pote de ódio, todo dia ele falava o quê? No primeiro pote de amor, ele falava o quê? Palavras de amor. Arroz saudável, arroz querido, você é um arroz produtivo, você é maravilhoso. Pro segundo pote de arroz, ódio, palavras de ódio, você é horrível, você não presta pra nada, você não serve, você é a pior coisa da minha vida. E no terceiro, indiferente. Nem olhava pro pote. No primeiro pote, depois de 15 dias, o arroz estava branquinho. No segundo pote, palavras de ódio, o arroz estava embolorado. No terceiro pote, que é o pote da indiferença, onde ele não fez nada por aquele pote, o pote estava todo empretejado. O arroz estava todo empretejado. Porque a indiferença, ela é pior que o ódio. Ela machuca mais, ela destrói mais. Então, meus queridos, o que você tem feito com a sua relação? Tem sido uma relação de desprezo? Tem sido uma relação onde você não tem atenção, onde você também não dá atenção? E os dias vão se passando totalmente cinzas e sem graça? Quantas vezes o nosso coração não dispara mais pelo nosso amor, pelo nosso cônjuge? O cônjuge chega e você nem mais faz festa, nem um beijinho. A sua relação está desgastada. Se você não recebe mais o seu marido e se você não recebe mais a sua esposa com festa. Quantas vezes fazemos tudo por costume e esquecemos o privilégio de estar junto e poder servir um ao outro com amor? Ontem fiz uma surpresa para o meu amor, ele queria pastelzinho de carne. Tava meio corrido, mas eu falei, vou dar um jeito. Fiz a carne moída rapidinho, que eu aprendi por causa dele. E aí, fiz os pastéisinhos. Quando ele chegou, eu ainda estava em casa, me preparando para poder sair. E eu falei, amor, tem uma surpresa lá no micro-ondas, dá uma olhadinha. Ele chegou, dei um beijinho, tudo. E aí, tem uma surpresa no micro-ondas. Aí ele correu e tinha os pastéisinhos já fritos na air fryer. E aí, ele comeu. Gente, que gostoso poder servir o nosso amor. Que gostoso ver o sorriso de quem você ama. É isso.
isso, não são grandes coisas. Ai, preciso comprar um carro pro meu marido para ele ficar feliz. Não. No meu caso, era um pastelzinho de carne que ele queria. Ele tinha comentado um dia antes. Ai, que vontade de comer pastel de carne. E é isso, gente. Então, quantas vezes nós não temos um olhar apaixonado e de admiração? E quantas vezes nós não temos mais momentos de intimidade com quem a gente ama? É a história desse filho mais velho com o pai. Estavam juntos todos os dias, mas distantes. Estavam frios um com o outro, desatentos às necessidades um do outro, porque o pai nem percebeu que o filho não festejava. E podia falar: ô filho, pega um cabrito aí e mata, pra fazer um churrasco pra gente. Então ele não percebeu as necessidades do filho. Quantas vezes a gente dá patada um no outro, responde mal, responde atravessado, porque tá todo irritado. Quantas vezes nós estamos relaxados dentro da nossa relação? A gente não se arruma mais pro outro, a gente não passa perfume um pro outro, a gente não toma banho um pro outro. Gente, é sério. Acontece. Eu tenho clientes que o marido tá deixando de tomar banho. Isso é sério, isso é triste, isso é desgastante, isso é desvalorizar a presença do outro. O nosso comportamento tem um impacto muito grande sobre a vida de quem a gente ama. E se a gente ama, a gente quer que o nosso comportamento seja positivo para o outro. Seja agradável, seja bom. Quantas vezes nós estamos vivendo dias um atrás do outro sem carinho, sem chamego, sem sexo e sem afeto. A energia que eu coloco nas minhas relações é que as mantém vivas. Qual é a energia que você tem colocado nas suas relações familiares? A palavra amizade significa reciprocidade. Dar atenção vem do latim attendere, que significa esticar-se para atender o outro. Presença vem do latim presentia, quase um presente. Presença é presente. E significa comparecer, dar assistência, dar companhia, estar à disposição. Então, estar junto na mesma casa, mas sem estar disponível, é totalmente o contrário de estar presente. Mindfulness é a técnica do aqui, agora, é de estar presente por inteiro no que eu estou fazendo. Não adiantaria eu estar gravando o programa pensando na sobremesa, no almoço, no pastel do meu marido, não ia adiantar. Eu tô aqui por inteiro. Eu tô aqui dando o meu melhor pelo programa, fazendo, transmitindo algo importante para você e para mim. Então, Mindfulness é a técnica que você usa para você não se distrair. Onde você se concentra, onde você se dedica. É uma dedicação para aquele momento. O seu casamento precisa de uma dedicação diária. A sua família precisa de uma dedicação diária, de um esforço positivo e feliz diário, de estar presente da melhor maneira que você conseguir. Ontem, quando eu fiz o pastelzinho correndo entre uma atividade e outra, foi a minha forma de estar presente para o meu marido, de dizer: olha, eu me importo com o que você falou ontem à noite. Ele só comentou: que vontade de comer pastelzinho de carne. Já tirei a carne do freezer, já fiz, já montei os pastelzinhos, fritei na air fryer, já estava pronto. É a minha forma de estar presente como eu consigo. Não deu para fazer um jantar especial, mas eu consegui fazer os pastelzinhos. Então, é um esforço para estar presente da maneira que você conseguir, mas esteja presente. Nós precisamos nos esforçar. Nos melhores casamentos, cada parceiro desafia o outro todo dia a ser uma visão melhor, uma versão melhor de si mesmo. Então, nos melhores casamentos, cada parceiro desafia o outro todo dia a ser uma melhor versão de si mesmo. Se esmere cada vez mais para fazer o outro feliz, para te fazer feliz, para ter uma casa harmoniosa. Precisamos escolher ficar juntos todo minuto de agora até a morte. E isso exige muita determinação, pois envolve disposição de amar. Quanto você está disposto a amar? Esteja disposto a amar, sim, além do limite.
não se arrebentando pelo outro. Lembra que eu falei sobre a saúde do amor próprio? A Bíblia diz dessa saúde do amor próprio. Eu amo o outro como a mim mesmo. Então eu não me arrebento por ninguém. Eu faço e também recebo. É uma reciprocidade, né? Emoções vêm do latim movere, já falei sobre isso nos nossos programas. Elas nos movimentam, elas mudam a gente de lugar. E para onde que as nossas emoções nos levam? Quando elas estão adoecidas, elas me levam para um lugar de depressão, de doença. Quando elas estão desequilibradas, elas me levam para um lugar de sombra, para um lugar de vitimismo, para um lugar de defensiva, para um lugar de ressentimento, para um lugar de cobrança. Você não faz nada por mim. Essa cobrança ruim, essa cobrança doentia. É diferente de você estar atento à necessidade do outro e falar, opa, tá faltando alguma coisa aqui, vamos providenciar. Agora a cobrança, ela vem de você é obrigado a fazer alguma coisa por mim. Isso é horrível, destrói relacionamentos. Ou as minhas emoções me levam para o altar de Deus, para um lugar de diálogo, para um lugar de compreensão, para um lugar de respeito, de amor, de perdão. Para onde as suas emoções têm te levado? O irmão do filho pródigo não valorizou o maior presente, que era a presença do pai. Então ele se perdeu em ressentimento, ele se perdeu em cobrança, ele se perdeu em egoísmo. Meu pai faz pelo outro, mas não faz por mim. Ele se sentiu humilhado, se sentiu desvalorizado. Claro que houve uma culpa, houve uma responsabilidade do outro para ele se sentir assim. Mas, em vez de ele pegar essas emoções e levar para um lugar de luz, para um lugar de perdão, para um lugar de compreensão, para um lugar de diálogo, pai, olha, foi tão gostosa a festa que o senhor fez com meu irmão, eu quero dar uma festa também, o senhor permite? Vamos celebrar junto agora com os meus amigos? E não, ele se perdeu em ressentimento, ele se perdeu em dor. Esses são os sintomas de um casamento destruído pela indiferença, pela presença do outro. Não só um casamento, né? Relações familiares em geral. Um trauma, ele não vem à tona em forma de memória, ele vem em forma de uma reação. A forma como reagimos demonstra a saúde das nossas emoções. Então, quando esse irmão ele reage com essa cobrança, com esse ressentimento, ele está adoecido. Ele não deixou que a emoção dele levasse ele para um lugar de luz, ele ficou numa sombra. E tem uma frase de Jean-Paul Sartre, que é escritor e filósofo francês, que ele fala assim, o inferno são os outros. Então o filho mais velho fala assim, meu pai é o culpado de tudo isso. Mas quando Jean-Paul Sartre ele fala essa frase, ele não está condenando as relações. Mas ele diz que o fato de padecermos é o resultado do nosso encontro com a diferença, ou seja, com as diferenças que encontramos no outro. Então, se o outro não faz do jeito que eu quero, eu sofro. Eu sofro e culpo o outro por causa disso. E são essas diferenças que mexem com as nossas sombras, com os nossos medos, com os nossos traumas. Por isso a importância da terapia, que a terapia é o encontro com as minhas sombras, com os meus traumas, e eu paro de culpar o outro e olho para mim. O que eu posso mudar nessa relação? O que eu posso mudar com as minhas emoções? É um olhar para si mesmo. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha maneira de reagir. Eu vi um post outro dia que dizia assim, eu queria muito que as coisas mudassem, então eu comecei por mim. Esse é o caminho. O inferno não são os outros, meus queridos. O que te chateou foi isso mal resolvido dentro de você. Por isso você reage com desconfiança, por isso que você se afetou dessa forma. Qual foi o gatilho que te fez se sentir assim? Você se afetou porque você está mal resolvido. Porque esse filho mais velho, ele podia fazer o seguinte, o meu pai me ama também. Essa festança aí toda pro meu irmão, vou pedir uma igual pra mim semana que vem. Então, em vez de ele se ressentir de meu pai não me ama, ele podia ocupar um outro lugar, ele me ama sim. E é claro que a relação estava desgastada, mas o diálogo desse filho mais velho poderia trazer o pai à consciência. Ó pai, o senhor tá dando tanto valor, mas eu tô aqui todo dia, eu também quero ser valorizado, podemos fazer assim? O diálogo, gente, ele traz compreensão, ele traz uma emoção muito mais saudável, sabe?
Saia do ressentimento dentro do seu casamento, saia da defensiva, saia da falta de perdão. Leva essa emoção aí que tá remoendo o seu coração para o altar de Deus. Leva essa sua emoção para um lugar de luz. Trata a sua emoção como um pecado. Perdoe a si mesmo. Perdoe quem te provocou essa reação ruim. Peça por mais paciência, que é um fruto do Espírito. Deus, me ajuda a ter esse fruto do Espírito dentro de mim. Talvez você precise se encher mais de Deus, para que você possa desfrutar melhor das suas relações dentro de casa. Como eu já falei uma vez, nós temos 3 fases na vida de um cristão. O primeiro é a gente se esvaziar de si mesmo. O segundo é a gente se encher de Cristo, porque quando a gente se enche de Cristo, primeiro, quando a gente se esvazia de nós, a gente sai do nosso orgulho, sai das nossas razões, sai das nossas verdades. E a gente se enche de Cristo, a gente consegue olhar para o outro, compreender o outro, sair desse ressentimento ruim. E o terceiro passo é transbordar em comunhão. A gente deixa o nosso melhor e não o nosso pior transparecer nas nossas relações. O altar de Deus sempre deve ser o objetivo final da nossa emoção, para que ela se transforme em adoração. Se a sua emoção te leva para um lugar de dor e ressentimento, ela não está adorando a Deus. Mas se ela te leva para um lugar feliz, abençoado, de diálogo, respeito, ela está sendo direcionada para o altar do Senhor. E essa emoção vai servir como adoração a Ele. Vocês precisam entender que se algo não está bom, eu posso melhorar, começando melhorando a mim mesma. Então, saia dessa culpa pelo outro. O inferno não são os outros. Vocês precisam entender, nós precisamos entender que muitas vezes o inferno são as nossas picuinhas, as nossas misérias emocionais. Nós precisamos nos acostumar a elogiar, a amar, a mandar um bilhetinho de amor. Troca a fofoca, troca a maledicência, troca o reclamar, troca o falar mal do marido por falar bem. Faz a fofoca inversa, sabe? Reversa. Fala bem do seu marido todo dia. Fala bem dele. Distribua palavras de amor dentro da sua casa. As palavras refletem o estado do nosso coração. Não diga nada negativo do seu cônjuge por 3 dias, por 1 semana. A partir de hoje, nunca mais. Faça um gesto inesperado de carinho. Aquilo que ele comentou com você, pega no ar e faz lá. Dá uma surpresa. Você merece ser feliz. E você vai ser feliz quando você tiver responsabilidade afetiva de fazer o outro também feliz. E eu quero finalizar com 3 frases. A primeira é: Deus é amor e precisamos puxar o Pai e ser exemplos na arte de amar. 2, somos do mesmo time, não tem sentido viver como se fôssemos de times contrários. Ninguém vence quando a gente age assim. Para de brigar um com o outro. E a última é de Bárbara Fredrickson, que foi uma das minhas professoras na psicologia positiva, e ela é PhD em emoções positivas. Que lindo esse título, meu Deus. E ela diz assim, ó: experimente criar compaixão na sua vida cotidiana. Por que não substituir pensamentos aleatórios e desfocados por uma simples atividade mental que desenvolve sua capacidade de se conectar com os outros com compaixão? O único investimento que você precisa fazer é na forma de energia emocional. Não precisa de tempo e nem de dinheiro. Tudo o que é preciso é disposição para treinar o coração e a mente para ver os outros de uma forma diferente. Você consegue. Comece a olhar todos da sua família com um olhar de amor. E as coisas vão ficar cada vez mais maravilhosas. Celebre a sua família, celebre o seu paraíso pessoal. Deus te deu essa bênção. Agradeça, celebre, olhe para o outro com
uma surpresa admirável todos os dias e você vai ver a indiferença e o tédio vão sair correndo do seu casamento, da sua família. Amém? Recebam essa palavra, que essa família seja revigorada nesta noite, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Um beijo, eu te espero no próximo bloco para a dica de saúde emocional. Até já! E na dica de saúde emocional de hoje, a gente vai falar sobre herpes labial. Todo mundo tem o vírus da herpes dentro de nós, mas muitos não manifestam porque ele nunca vai ser manifestado, porque ele se manifesta com a baixa imunidade, né? Com o sistema imunológico debilitado. Então, pode ser que você nunca tenha herpes labial, porque o seu sistema tá sempre ok. Mas isso eu aprendi com o médico, tá? Por quê? Porque uma vez eu fiz dieta muito forte e fui correr todos os dias no parque. E eu tive Ah, não, mas aí não era. Era tipo catapora. Sabe o vírus da catapora? Apareceu um monte de... Parecia catapora aqui nos meus olhos. E a médica falou, mas acho que tinha a ver alguma coisa com herpes, porque ela falou assim, você tá com isso aqui, você fez o quê? Daí eu falei, dieta e exercício todo dia. Ela falou, não, você enfraqueceu o seu sistema imunológico e ela saiu aqui. E doía pra caramba, sabe? Daí passou, eu voltei a me alimentar normal e diminuí um pouco os exercícios físicos e foi embora. Então, a herpes, ela se manifesta também quando o seu sistema imunológico cai, né? E qual que é a causa por trás disso, a causa emocional? Palavras infectadas, seguradas pelos lábios, acusações. Então, a herpes labial, quando ela se manifesta, pode ser que você esteja envenenada, você quer falar alguma coisa, você tá meio engasgada com alguma coisa que você queira falar, acusar alguém, são palavras de acusação contra o outro, e ela pode, então, emocionalmente, ser um fator para que ela apareça nos seus lábios, tá? Eu nunca tive herpes labial, mas eu sei que isso é muito natural, eu já vejo bastante gente passando aquelas pomadinhas, e aí é legal você pensar, será que quando eu manifestei a herpes labial, eu estava engasgada com alguma coisa, eu estava acusando alguém, eu estava fazendo, eu estava indignada com alguma coisa, né? Então pode ser que haja esse fundo emocional na herpes. Qual que é o novo padrão de pensamento para a gente vencer? Crio somente experiências alegres em minha vida. Lembra, gente, que a psicologia positiva, ela diz que 40% da sua felicidade é produzido por você mesma. Então, se você quer ter uma vida melhor e muito mais feliz, livre de herpes labial, sabe? Tenha uma palavra saudável, tenha uma boca saudável, fale coisas boas, crie experiências boas através da sua boca, através das suas palavras. Isso é totalmente possível, sabe? Escolha o que você quer falar, escolha o que você quer dizer para si mesmo e para o outro. Então, sai dessa acusação, sai dessa amargura, sai dessas palavras engasgadas. Elas não vão te fazer bem, não vão fazer bem para quem for ouvir. Então, crie uma vida muito mais feliz, crie somente experiências alegres, crie experiências alegres em sua vida e você vai vencer essa herpes labial aí que tá insistindo em voltar. Às vezes tem gente que toda hora tá com herpes labial, tá bom? Essa é a dica de saúde emocional. Lembre de uma coisa, gente, a nossa mente, ela é muito poderosa para curar o nosso corpo. Não esqueça disso. E nós temos a mente de Cristo. Então, para de encher a sua mente de doença, pare de criar experiências ruins através dos seus pensamentos, da sua boca. Use a sua boca para criar experiências felizes e você vai ver. Você vai viver dias maravilhosos na presença do Senhor. Eu te espero no próximo bloco pro Papo de Menina. Até já! E no Papo de Menina de hoje eu quero falar sobre o sorriso. Já falei várias vezes, já falei que eu decidi sorrir quando eu tinha 7 anos de vida, que eu vi uma moça sorrindo, toda feliz, ela se tornava a mulher mais linda daquele ambiente. Eu falei, ai meu Deus, eu quero ser igual a ela. Eu quero sempre ser a mulher mais linda do ambiente pelo meu sorriso. E isso ficou uma marca registrada minha, eu amo sorrir.
e faço isso assim espontaneamente, com muito desejo. E eu queria falar um pouquinho assim sobre o sorriso, não só para os outros, mas para você mesma. Muitas vezes eu vou tirar o trecho que eu vou ler do livro da Menina Poderosa, escrito por mim. Muitas vezes a gente não sorri para nós mesmos, sempre tristes por alguma coisa. Ai, porque eu não tenho um cabelo tal, porque eu tô gordinha, ai, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho tênis, porque eu não vou no passeio da escola, ai, porque o menino não olha para mim. Sabe, tantas coisas querem roubar o nosso sorriso. Tome cuidado, não deixa ninguém roubar o seu sorriso. Sorria, seja feliz de propósito, sabe? Seja sorridente sempre, porque isso vai mostrar a beleza de Cristo em você. Então, é sobre isso. E diz assim, ó: sorria para você mesma, depois para os que estiverem ao seu redor. Sorria para os desafios, sorria por repetidas vezes. E então o sorriso não te abandonará. O passo seguinte ao sorriso é o entusiasmo. Não imponha seus problemas aos outros. Você não foi criada para gerar problemas, você foi criada para gerar entusiasmo. Encoraje você mesma, encoraje quem estiver ao seu redor. Cante e se alegre. Um rosto feliz e uma atitude positiva são sempre inspiradoras para outras pessoas. E é um ambiente mais que saudável para Deus habitar e agir na sua vida e através dela. Olha que lindo! Vamos mudar o nosso pranto em festa? Vamos sorrir mais? Você não é uma super menina e certamente haverá dias que será necessário um esforço extra para colocar um sorriso no rosto. Mas se você manter a sua motivação em Deus, você não vai desapontar você mesma e quem estiver ao seu redor. Deus acredita em você e sempre acreditará até o último dia de sua vida. Deixe suas machucadoras de lado, coloque um curativo espiritual nas suas feridas e garanta uma atitude positiva. Seja reconhecida por sua coragem e sua força impactará e influenciará positivamente muitas pessoas. Quando pessoas passarem por situações difíceis em suas vidas, elas se lembrarão de você, de sua cabeça erguida, sem chorar em público, e essas pessoas saberão que também poderão agir assim. O seu sorriso sempre será o maior enfeite do seu rosto. Alguém já disse que um sorriso no rosto de uma mulher apaixonada é mais reluzente que um colar de diamantes. A Bíblia diz isso, que um sorriso formoseia o rosto. Então, minha querida, linda princesa e meus príncipes, sorriam, sorriam porque vocês são filhos amados do Senhor e nós temos que ser um exemplo nessa vida de filhos lindos do Senhor. Sabia que tem uma ciência que fala assim, ó, se você colocar um lápis entre os lábios, assim, ó, você força a sua boca a sorrir. E se você fizer isso por alguns minutinhos, o seu cérebro entende que você está sorrindo. E na hora, ele começa a se animar, se entusiasmar. Então, o dia que você não tiver com muita vontade de sorrir, bota o lápis na boca. Para o seu cérebro saber que o lugar dele é no sorriso. Não é no choro, não é na dor, é no sorrir. Amém, minhas queridas e meus queridos. Deus abençoe vocês. Beijos e espero todos vocês no próximo bloco para o momento da oração. Até já. Vamos agora para o momento da oração. Você que tem o seu pedido, seu motivo de gratidão, essa é a hora de nós agradecermos, colocar todas essas nossas necessidades no altar do Senhor. Vamos juntos? Senhor querido, Pai amado, muito obrigada por mais um programa, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, obrigado por tudo que o Senhor concede a nós, pelo seu sorriso a cada manhã, pela sua dedicação em nos amar todos os dias. Ó Pai, que nós possamos ser seus imitadores e nos dedicar a amar as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, na nossa família. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de exemplo, o Senhor que nos ensina a amar na prática. E muitas vezes nós falhamos, amando tão pouco, considerando tão pouco, nos esforçando tão pouco. Nos perdoe, Senhor. Pai, nessa hora,
Queremos te pedir agora que o Senhor abençoe todos os pedidos de oração que estão sendo colocados no teu altar nesse momento. Tu sondas os corações, tu sabes, ó Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos. Entra com provisão, entra com cura, entra com a vaga que essas pessoas precisam, entra com a vaga no hospital, vaga de emprego, que o Senhor crie caminhos no deserto, que o Senhor traga, Pai querido, providência que só o Senhor pode trazer. Ó Pai, aquele que está desanimado, que ele mande o currículo mais uma vez para que a porta seja aberta de uma vez agora, Senhor Deus. Destrava, ó Pai, o caminho dos teus servos. Ó Senhor, traz, ó Pai, harmonia nos lares, tanto divórcio entre os teus filhos. Traga, Senhor Deus, reconciliação, revigoramento no casamento. Traga, Senhor Deus, a responsabilidade afetiva de cada um pelo outro. Ó Senhor, faça um mover mesmo de amor entre os seus filhos nesta terra. Abençoe, ó Pai amado, cada família que nos assiste nesta hora. Traz paz, alegria, harmonia. Que o teu amor seja a base das nossas vidas, dos nossos lares. Obrigada por tudo, recebe toda a honra e todo o louvor, é o que te peço e agradeço em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, obrigada por mais uma companhia aqui no nosso programa, espero que vocês tenham gostado, que essa família seja abençoada, shalom sobre você e a sua família, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Bênçãos e beijos para você e eu te espero no próximo programa, na próxima quinta-feira, até lá, Deus abençoe. Minha herança, projeto de Deus. Minha família é o sonho de Deus.